Amém, irmãos. Paz do Senhor. Essa é a palavra do dia. A palavra do dia está no livro de Jonas. Jonas, capítulo 4 e versículo 2. Jonas, capítulo 4, versículo 2. A Bíblia diz: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarso, pois eu sabia que és Deus piedoso, misericordioso, benigno e grande em benignidade, que te arrepende do mal. Jonas não queria que acontecesse o que aconteceu em Nínive. Não era a vontade da carne dele. E ele disse aqui para Deus, quando viu que Deus não ia matar o povo, disse: não era isso que eu imaginava, que o Senhor ia se arrepender do mal e ia ter pena desse povo. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de poder. Algumas religiões diz que Deus não perdoa as pessoas. Tem gente que tem essa tese, essa religião. Mas isso é muito fora dos contextos bíblicos, isso é muito fora dos ensinamentos e da doutrina de Cristo. Porque Deus chegou a um ponto que Pedro disse: mestre, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu perdoo ele? 7 vezes. Se 7 vezes no dia ele vier me pedir perdão, e Jesus disse: eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. E se alguém quiser bater de um lado da tua face, dá também a outra. Oferece-lhe também a outra. E o próprio Jesus não só falou, como fez para a gente ver. Os homens bateram nele, surraram ele nunca falou mal de ninguém, nunca esculhambou com ninguém, porque aguentou tudo calado, a violência do mundo, as coisas do mundo. E hoje, os crentes da atualidade, ninguém nem bate nele, nunca chega nem tocar com o dedo, ele já está irado, bravo, irado, bicho. Não conhece a Bíblia, não conhece Deus, não sabe de nada. Só tem ignorância do couro mesmo. E Jonas está preocupado, está com raiva. Porque ele está vendo, Deus é tão bom que deixou esses caras ficarem. E aí eu sabia que ia acontecer assim. Porque ele se arrepende do mal, ele é compassivo, ele é piedoso, ele tem compaixão das pessoas. Esse é nosso Deus. Quantas vezes na nossa vida nós temos errado, tem feito coisas que desagradam aos olhos dele, digno de morte, pelo que nem disse o Davi. O Davi, quando o homem chegou lá para denunciar, para falar que ele tinha cometido aquele delito, ele disse: estou morto, agora sei que estou morto, porque ele conhecia a lei. E na lei dizia que se a mulher fosse apanhada ou traída o marido, seria morto o homem e a mulher. Mas ele disse: não, Deus não vai lhe matar não, ele vai lhe castigar, porque isso é natural, mas você não vai morrer não. Em qualquer circunstância da nossa vida, é maravilhoso a gente encontrar com Jesus, em qualquer uma circunstância, porque aquela mulher apanhada em adultério, no ato apanharam ela em adultério, pegaram logo a lei, colocaram que a lei mata, ainda tem pessoas que andam pela lei. Eu não sei como é, que coração é esse, que falta de inteligência é essa dessa pessoa que anda pela lei. Porque a lei foi abolida por a morte do Calvário, para que nós fôssemos salvos por crer em Jesus Cristo, descobrir as nossas fragilidades, pedir perdão pelas nossas falhas e encontrar um Deus piedoso, misericordioso, que perdoa nós. É assim a salvação. A salvação é dessa forma. Nós não somos perfeitos, mas nós temos um Deus perfeito. Nós não somos perfeitos,
Agora nós acreditamos num Deus perfeito, todo perfeito. E aquela mulher apanhada no ato adulterando foi levada no tribunal do mundo pela lei e ela já estava morta. Pegaram a lei, amparado pela lei, e disseram: essa mulher está morta. Porque ela não pode viver, está na lei. E aí, quando chegaram nos pés de Jesus, aquela mulher ia completamente acabada, dentro dela, de vergonha, de tudo no mundo que os homens puderam fazer, fizeram com ela. Colocaram exposta ela, o seu problema para o mundo, que o mundo é assim, a vontade do mundo é de envergonhar nós, de achar um petrecho, de achar uma coisa que a gente fez e desmoralizar a gente. Essa é a vontade do mundo. Você repara que nunca ninguém cobre as coisas dos outros, só fica dizendo: rapaz, fulano agora lascou-se. O outro diz: o quê? Foi mesmo? Foi o que ele fez? Ah, tu não sabe não, sei não. Aí dali já vai saber. Esse é o projeto do mundo. Mas Deus não é assim, Ele não quer isso para nós, Ele quer encobrir, Ele quer nos ajudar e pedir para nós: meu filho, não faça mais, que eu vou lhe perdoar. Mas não faça mais isso não. Ele disse, Ele tocou um homem doente e curou, depois tocou de novo, disse: você tá bom? Ele disse: tô sim, Senhor. Depois ela não peque mais, para que não aconteça coisa pior contigo. E aquela mulher chegou na presença de Jesus. Nesse mundo aqui, ela já estava condenada e ela estava desmoralizada. Além dela estar condenada, muito desmoralizada. Não tinha mais moral para nada. Não tinha como levantar mais a cabeça, olhava para o marido com ódio. Na lei, quem jogava a primeira pedra era ele. Os sacerdotes que podiam amparar ela, ter misericórdia, estavam com as pedras na mão. Não tinha ninguém que tivesse a favor dela. Às vezes na nossa vida é assim, querido. Chega uma hora que você diz: agora, porque todo mundo está contra mim, até minha mãe, meu pai, meus parentes, todos estão contra mim, não me dão razão. Mas existe um Deus que lhe dá razão. Existe um Deus que não está condenando você, não. Pode crer em mim, na minha palavra. E aí os homens disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato adulterando. E na nossa lei ela tem que ser apedrejada. O que o senhor diz? E isso é uma coisa, tem uma coisa importante nesse meio, que tudo que nós vamos construir ou fazer ou tomar uma decisão, ela tem que ser perguntada a Jesus. Ela tem que ser tomada junto com Jesus, a nossa decisão. Mestre, o que ela tem que ser feita? Porque tem uma lei. Ela tem que ser morta. A gente tem que obedecer à lei. Aí Jesus não falou da lei, não criticou a lei, nem tirou a razão deles de ter visto ela adulterando, porque verdadeiramente estava errado. A conversa é essa. A conversa mais importante é que Jesus não diz: vocês estão errados em querer matar essa mulher, porque ela tinha feito um ato digno de ser morta. Por isso que ele não diz para eles que não é para matar. Ela tinha feito um ato digno de morte mesmo. A mesma coisa que o Davi fez ou outros qualquer. Aí ele foi de... A palavra de Deus diz que ele demorou para agir, demorou tempo para poder tomar a decisão. E quando tomou a decisão, disse: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E aí os homens se reconheceram pecador. Quem somos nós para fazer um diagnóstico sobre a vida do outro e condenar ele? Se muitas vezes nós não estamos com aquele mesmo problema daquela pessoa, mas nós temos problema, isso é natural.
Às vezes nós não estamos com aquele mesmo, que ele está ali, mas no fundo nós temos outro problema. Cada um de nós tem o seu pecado. E cada um de nós precisa da misericórdia de Deus. Então ninguém pode ser juiz de ninguém. Deus é quem é o juiz, é quem é o advogado, é ele que dá o diagnóstico final. E eu sempre falo isso, que em qualquer circunstância do mundo é bom estar com Cristo. Porque ele é misericordioso e bom. É por isso que o apóstolo Paulo, não, o rei Davi, o cara chegou e disse: Davi, eu tenho uma palavra para você, um profeta. Ele disse: então pode falar. Ele disse: Deus vai te castigar. Ele está dizendo que vai te dar 3 anos de fome na tua nação. Ele foi dizendo as coisas, e guerra e coisa. Ele disse: rapaz, eu digo o que você quer dessas coisas que lhe aconteçam. E ele foi e disse: diga para Deus que eu quero cair nas mãos dele, porque ele é misericordioso e os homens não é. Então não me deixe cair na mão dos homens, porque os homens me matam, mas Deus não mata. Ele pode me castigar, mas ele é bom, ele é misericordioso. Isso é uma grande verdade. A maior verdade da vida é essa: Deus é Pai, um Pai de amor, que castiga para nós poder aprumar o choque, mas ele nunca é um Deus que nunca perdoa. Você vê que o ladrão da cruz saiu da penitenciária para morrer porque não podia mais viver no meio da sociedade. Quantas pessoas não são assim, tão mal, tão perigosos, estuprador, matador de pessoas? No dia que ele chegar para Jesus, se ajoelhar nos pés de Jesus e entregar o fardo, dali ele sai filho de Deus, quando ele descer nas águas e pronto para ir para o céu. Mas na ótica humana, na vista dos homens, é condenado à prisão perpétua ou então morrer numa forca. Mas para Deus não, Deus não quer matar ninguém de jeito nenhum. E aí aquele ladrão, naquela situação, toda a lei condenou ele, toda a sociedade condenou ele. E levou ele às leis e os tribunais, levou ele à condenação da morte de cruz. E ele ficou na penitenciária aguardando o dia, até que chegou aquele dia de crucificar Jesus. Então nós vamos crucificar logo 2 condenados que tem, vai junto com ele. E aí quando chega lá naquela situação, só soldado forte, cara desarmado, humilhado, só enrolado com um pano pela cintura, pega prego nas mãos, na frente de todo mundo dizendo: isso aí é para deixar de roubar, acaba sem vergonha. E levanta entre o céu e a terra, e o cara diz: mestre, tem compaixão de mim, porque só o Senhor pode ter compaixão. O mundo já condenou, o mundo já me botou nessa situação. Aí ele disse: calma, em verdade te digo que hoje mesmo tu está comigo no paraíso. O paraíso é uma coisa maravilhosa, onde ele ia esperar o julgamento, onde ele ia viver no meio de um jardim com Jesus lá. Hoje mesmo eu estou indo para o paraíso, vou te levar. Meu Deus, na opinião de qualquer um, levar quem acaba sem vergonha dele. É a mesma coisa que o Zaqueu. O Zaqueu, ninguém é a favor dele, todo mundo. Esse Zaqueu é um ladrão, esse Zaqueu não presta. Esse Zaqueu é um bandido, só presta para arrombar. Muitas vezes o mundo só diz essas coisas com nós, e mesmo que nós não sejamos delinquentes, mesmo que nós não sejamos marginal, mas o mundo diz: fulano de tal é um bandido, que é um cabra sem vergonha, ele fez isso, é todo tempo procurando uma forma de jogar uma bomba em cima de nós. Só quer dar uma de crente, isso aí não vale nada não, fez isso, pega uma coisa que eu estava lá atrás, às vezes nem crente você não era, e joga, jogando bomba, pedra. Mas deixa eu lhe falar, você que está me ouvindo nessa manhã, todas as pedras que são jogadas em cima de nós, elas servem para nós fazer um caminho, para nós andar e não tropeçar em nenhuma pedra, porque o Salmo 91 diz
E o anjo do Senhor está amparando nós para nós não tropeçar em nenhuma pedra. Além delas não cair em cima de nós, nem tropeçar nela, nós não tropeçamos. Porque o nosso juiz é Deus, o nosso delegado é Deus, o nosso salvador é Deus, Deus é para nós tudo que você imaginar. Ele é para você. Ele diz que quando o camarada não tem pai nem mãe, ele se torna pai. Quando o camarada não tem ajudador com que pagar um advogado, ele se torna advogado. Quando o médico não conhece o nosso problema, ele vira médico. Mas todo o tempo ele está amparando nós para nunca deixar nós na pior. Por isso ele é maravilhoso, por isso ele é bom e por isso a gente nunca deve deixar esse Deus. Vamos orar. Querido Deus, meu Pai que está nos céus, nesse momento agora eu oro, porque sabendo que o Senhor é bom e maravilhoso. Quero orar pela irmã Zefa, que hoje vai ser operada em Rio Branco. Que o Senhor possa ter compaixão dela. Esta noite a gente orou, estou orando mais uma vez. Orando pelos meus irmãos, aqueles que estão em eminência, aqueles que estão em dificuldade. Que o Senhor possa estar junto, ajudando em cada área. E cada pessoa que se levanta contra nós, jogando pedra nas nossas vidas, nós estamos orando por ele. Nós não estamos pedindo que o Senhor faça nada. Só seja juiz, que veja quem tem razão e ajuda aquele que o Senhor pode fazer e castiga quem o Senhor puder castigar. Ajuda cada um de nós, meu Deus, em todas as áreas, preenche as nossas necessidades. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.